Eles traziam nas malas algumas memórias, pouquíssimas roupas, né? Porque é bom a gente entender que a motivação da imigração diz respeito à busca de novas alternativas de sobrevivência. E não está errado, e aqui nós podemos usar aspas, né? Que os imigrantes, em todo o tempo, tentam buscar a fuga da miséria e a fuga da fome. E eu acho que quando a gente interpreta a história, a gente confirma isso, né? Nós buscamos sobreviver, nós buscamos viver melhor, nós buscamos nossa felicidade a partir da solução de nossos problemas materiais. E os imigrantes, eles fogem da fome, pelo menos a maioria. Segundo registros da história e também relato de historiadores, foi exatamente nesse local que no dia 25 de julho de 1824 desembarcaram às margens do Rio dos Sinos os primeiros imigrantes alemães. A fundação da colônia de São Leopoldo está intimamente relacionada com uma política do Brasil independente, né, desde 1822. Exatamente por uma pressão, principalmente das então potências globais, europeias, principalmente a Inglaterra, que em função do início da industrialização quer populações que sejam consumidoras, né? Escravos africanos escravizados no Brasil não recebiam nenhuma moeda em troca do trabalho pelo qual eram explorados. E isso não agradava, né, aos interesses britânicos, o que fez com que eles pressionassem, especialmente o Brasil, em função de que o Brasil, por suas características, era um dos maiores fornecedores de matéria-prima para a indústria que iniciava, de que se branqueasse a população brasileira, porque ela se tornaria uma potência segundo os modelos europeus. E em função disso, a própria Inglaterra, ela estimula o governo brasileiro, que ela apoia, a partir da independência, a colonização com europeus. Com a chegada dos alemães, a cidade deu um impulso muito grande do ponto de vista cultural, histórico e econômico, né? Porque já tinha uma base estabelecida com os índios, com os negros, com os portugueses. A chegada dos alemães, que foi a primeira colônia instalada pelo Império no Brasil, em São Leopoldo, eles deram uma outra conotação, vamos dizer assim, do ponto de vista econômico, né? Os alemães tiveram um papel histórico importante com a sua chegada aqui. A partir da chegada dos alemães, se reorganizou, né, a agricultura familiar nesta região, que começou em São Leopoldo, depois se desmembrou aqui na colônia, que foi em Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom, né, toda essa região foi surgindo a partir da chegada dos imigrantes, que com a ampliação da chegada desses imigrantes, também se necessitava de ter mais terras e a exploração de mais terras aqui na região. Então, mas veja, os primeiros alemães chegaram aqui em 1824, depois tiveram migrações que migraram no Rio Caí e foram para Ivoti, dois irmãos na outra região, ou aqui Santa Cruz e essa outra região do Rio Pardo. Quer dizer, então a estrutura criada aqui também deu mais segurança, tranquilidade, para que outras regiões da Itália ou da Alemanha, né, viessem para essa região, porque tinha uma base consolidada da educação econômica, social, né, que pudessem dar mais segurança e garantia. Então o município de São Leopoldo foi proponente, propulsor desta grande processo de colonização do estado do Rio Grande do Sul, nesse modelo, né, da pequena agricultura, nesse modelo, né, da agricultura, vamos dizer assim, da agricultura familiar, né, que se desenvolveu ao longo dos anos. Esses imigrantes, ao chegarem aqui, foram distribuídos por várias regiões e, de acordo com os materiais encontrados, eles foram adaptando a arquitetura a essas condições locais e a esses materiais. Que na Alemanha, as formações eram sob a forma de aldeias, né, com pequenos agrupamentos de casas e as terras comunais ao redor, né? E os animais, devido ao frio, ficavam junto nessa casa, geralmente num piso térreo, né? Que no inverno esse calor dos animais também servia para aquecer um pouquinho mais aquele pavimento habitado, né, pelos colonos. Aqui não era preciso ter essa preocupação extrema com o frio, né, embora os invernos também eram rigorosos, né? Mas aqui as ocupações nos lotes foram como uma espécie de micro-aldeia, porque lá
a terra era comunal, aqui era propriedade privada, né? Então surgiu a moradia, o paiol, a área para os animais, né? O galinheiro e pequenos outros estabelecimentos tipo galpões, né? Então se formou uma pequena aldeiazinha, mas dentro de cada propriedade, né? E claro que aqui a proteção contra as intempéries era uma preocupação realmente, mas não foi utilizado os recursos iguais àqueles haviam habitualmente executado na Alemanha. A relação da imigração com o cooperativismo, ela é uma dos grandes legados que a comunidade germânica deixa no nosso país, né? E ela acontece particularmente ali a partir dos anos 1800, né? Especificamente 1885, quando chega no Brasil o patrono do cooperativismo, conhecido como Padre Theodor Amsterdam, né? Ele era um sacerdote jesuíta, e ele vem para cá justamente para amparar os colonos, né? Os colonos germânicos que estavam aqui sofrendo, né? Não tinha infraestrutura, não tinha um médico para cuidar das pessoas, não tinha um professor para dar aula, né? E essas pessoas pediram muito amparo, né, do clero. E o clero europeu, especificamente os católicos ali naquela segunda metade do século, né, acabam enviando um grande contingente. São 671 jesuítas que acabam vindo para cá, né? E esses jesuítas têm a função de ajudar os germânicos, né? E o padre Amsterdam, ele acaba vindo nesse momento, né, com a missão de ajudar os germânicos que estavam aqui instalados. E a partir desse momento, através de ideias associativas, né, acabam influenciando muito, especificamente aqui no sul do Brasil, né, no estado do Rio Grande do Sul, a partir de Nova Petrópolis, quando ele chega aqui, né, e vai criando, né, esse movimento vai criando forma, né, e fica muito vivo, muito consistente, vai se desenvolvendo de uma forma muito acertada, né, é muito assertivo o movimento, porque traz eu diria, a liberdade econômica, né? Até então os germânicos que estavam aqui instalados estavam sofrendo, né? Não era um período fácil como é os dias de hoje. Hoje a gente olha para o lado, está tudo muito cômodo, né? Tudo muito pronto, mas não era assim lá atrás. E é o cooperativismo que o Amsterdam traz, né? Que era um modelo germânico, inclusive, o modelo Raiffeisen, né? Criado em 1865 pelo Wilhelm Raiffeisen, que era um dos pioneiros do cooperativismo de crédito na Alemanha, né? E aí, a partir desse momento, o movimento vai crescendo aqui na nossa comunidade, expandindo para o nosso estado. Eles criaram um mercado interno, né, importante aqui, que acaba desenvolvendo depois o artesanato, o comércio, a indústria, né? Porque antes o que era o Rio Grande do Sul, antes da chegada dos imigrantes, era uma região pouco povoada, né? E basicamente com criação de gado, algumas poucas cidades, né? E os imigrantes, na medida que eles vêm, pegando o caso aqui especificamente de Santa Cruz, né? Acabam desenvolvendo a agricultura, claro, mas ao lado da agricultura também surgem aquelas atividades artesanais. Tem uma série de atividades que têm que ser desenvolvidas aqui para que possa acontecer a agricultura, né? Então precisa ter facão, precisa ter enxada, né? Isso tudo de onde é que vai vir, né? Do estrangeiro, né? Então esse artesanato ele começa a se desenvolver aqui. A colônia de Santa Cruz, estruturada a partir de 1849, ela tem um tripé completamente diferente, ou seja, ela tem no minifúndio, na pequena propriedade rural, no trabalho de mão de obra familiar e voltado para a produção de alimentos. Nesse sentido, Rio Pardo, pelo menos meio século, teve uma relação diretamente relacionada com a colônia de Santa Cruz, uma vez que toda a produção de alimentos baseada na pequena agricultura dependia efetivamente de Rio Pardo no sentido de ser comercializada. Essa foi uma das um dos primeiros mercados públicos de Rio Pardo, comercializado
produtos de culturas locais aqui, inclusive culturas alemãs, agricultura, pecuária. Então, o objetivo dessa praça aqui era este: recebia as mercadorias, fazia fiscalização, os juízes da época fiscalizavam, faziam a validação ou não, e daqui seguia a viagem para Santa Cruz, para a fronteira, para Serra Geral. Então, sempre passava por aqui. Foi no amanhecer do dia 19 de dezembro de 1849 que saíram daqui os primeiros 12 imigrantes alemães que chegaram a Santa Cruz do Sul. Os 12 imigrantes relacionados com a fundação da colônia de Santa Cruz, que é fundada em 19 de dezembro de 1849, como você disse, eles vão a pé. No meio do caminho, há um dos distritos chamado Santa Cruz, do então município de Rio Pardo, que era responsável por quase 2/3 do território do Rio Grande do Sul, da então província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Param no Arroio do Almoço, almoçam, descansam um pouco e depois prosseguem até a propriedade de alguns rio-pardenses, que estão no que é hoje a área urbana de Santa Cruz do Sul. Chegando aqui à região, digamos, de Santa Cruz do Sul, na antiga colônia central, nós tivemos uma ocupação em termos habitacionais provisória a partir de pequenas choupanas, com galhos e com folhas, folhas de palmeiras e outras folhas que eles encontraram. Assim viveram por muitos anos, até que conseguiram implementar a sua pequena produção agrícola, para depois, num segundo momento, 6, 7, 10 anos depois, iniciar a construção da morada definitiva, que daí foi utilizada a técnica em enxermel, através da gaiola de madeira, com fechamentos diversos. A princípio, eles fecharam as paredes entre os tramos de madeira com ripas de madeira e barro, depois com pedra, ou até simultaneamente, dependendo do material encontrado, e só num segundo momento, com o surgimento das olarias, o fechamento passou a ser em tijolo à vista ou com leve reboco. Do ponto de vista de ser uma colônia projetada dentro daquilo que era uma reestruturação, a Europa à época, sobretudo na França, com o alargamento das ruas, ou seja, se a gente compara a cidade de Santa Cruz do Sul com outras cidades, como por exemplo o paralelo mais próximo que é Rio Pardo, efetivamente a gente já vê ruas mais estreitas, adaptações mais de uma cultura lusitana, efetivamente, que é completamente diferente da formação urbanística de Santa Cruz, não é? Tu tens toda a razão. Exatamente pelo fato de que Sinimbu, quando presidente da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, aplica a organização urbana da sede da colônia de Santa Cruz e cria as condições para a sua emancipação depois como município, é a aplicação da experiência que ele teve, as visões que ele teve, os exemplos que ele teve em Paris. A imigração começou em 1849 em Santa Cruz do Sul. Em 1878 houve a emancipação política do município e já em 1880 a fundação dessa loja maçônica. Então dá para observar que a loja maçônica, ela basicamente ela coloca a sua pedra angular já com a emancipação. E ela acaba por ser muito importante no contexto histórico. E que muitos maçons e também futuros maçons atuavam em favor do desenvolvimento social. Se nós observarmos bem, por exemplo, a localização da loja maçônica, juntamente com a Igreja Evangélica Luterana e o prédio da Prefeitura Municipal, formava até o ano de 1924 um triângulo perfeito. Então nós tínhamos na Prefeitura o poder político, nós tínhamos na maçonaria o poder filosófico e através da Igreja
porque ao menos o luteranismo era a maioria até o período mais ou menos da Segunda Guerra Mundial. Então, através da igreja, nós tínhamos o poder eclesiástico. E através, então, das suas sessões, onde, então, eles começam a trabalhar e se tornar, então, elementos de grande importância no desenvolvimento, seja ele social, seja ele na indústria, seja no campo da educação. Eram a maioria irmãos também, cujos nomes estão nesse quadro. Então, a importância deles para Santa Cruz como futuro município, ela é fundamental na sua atividade comercial, industrial, educação. Eles foram fundamentais para que Santa Cruz fosse o que hoje é. Entre 1852 e 1854 foi fundada aqui a última linha com distribuição gratuita, apesar já da aprovação pelo Congresso Nacional do Segundo Império Brasileiro da Lei de Terras de 1850. Mas como a regulamentação levou 4 anos, esta foi uma das últimas linhas em que foram distribuídos lotes coloniais gratuitamente aos imigrantes germânicos. Rio Pardinho se tornou um distrito bem importante para o município de Santa Cruz, economicamente. E eu vejo no futuro, se existem mais pessoas acreditando de empreender aqui, da importância que isso tem para o município, o distrito vai se destacar bastante dentro do município de Santa Cruz. Já influenciados pela Lei de Terras de 1850, que imita a política administrativa dos Estados Unidos, é uma cópia da Lei de Terras americana, regulamentada apenas em 1854, a colônia de Monte Alverne se insere já nisso e se torna um grande negócio de açorianos, principalmente do então município de Santo Amaro, hoje associado à General Câmara. 5 anos depois de sua fundação, Monte Alverne, em função da maior prática locomotiva, de venda de produtos agrícolas e compra de produtos necessários à sobrevivência das famílias de colonos aqui instaladas em Monte Alverne, a colônia de Monte Alverne, depois de 5 anos de sua fundação, como eu já disse, vincula-se e passa a fazer parte de Santa Cruz. Uma memória necessária a entender por que este distrito, que hoje nós chamamos de Distrito de Santa Cruz, que é Monte Alverne, se associa à própria história de nossa cidade de Santa Cruz do Sul. Não podemos esquecer que Vera Cruz era parte de Santa Cruz. Então, é uma colonização de Santa Cruz em ampliação a um outro território. Foi ampliando, seguindo, atravessaram o rio, porque ali tinha terra disponível. Então, em 1854 começou e foi seguindo até 1880, mais ou menos, até um pouquinho depois. E eu acho importante essa contextualização do que era Vera Cruz naquela época, que era uma sesmaria da Dona Josefa Maria Branca, descendentes de uma ilustre família, respeitada família de militares da época do Império, militares da coroa, e da família Pinto Guedes. Como a grande maioria dos imigrantes que vieram para Vera Cruz eram protestantes, hoje nós chamaríamos eles de luteranos, na época era denominado de protestantes. E aí, como os protestantes, os luteranos não aceitam as denominações, a existência de santos, o culto aos santos, então não seria aceito pelos moradores a denominação de santos para as localidades. Então, eles optaram por dar nome às autoridades da época. Daí era Andreas, da Dona Josefa, Borges de Medeiros, Ferraz. E quando terminaram esses nomes, quando essas localidades principais todas foram denominadas, as sequentes acabaram recebendo o nome de toponímicos. Então, linha Capão, linha do Sítio, linha da Tapera, linha do Entre Rios, linha do Rio.
Então foram esses toponímicos que receberam essa denominação, e bem coerentes, bem como realmente era na época. E toda essa junção de pessoas, de convicções, de habilidades, de profissões, porque todos eles tinham profissões, na minha opinião, formaram e fermentaram um caldo de conhecimento, de trabalho, de recursos humanos que geraram progresso rápido para Veracruz. A colonização em Formosa e em Vale do Sol, em direção norte do município, iniciou 18 anos depois, em 1880, depois da colonização do início aqui em Rio Pardense. Antes disso, Trombudo era Teresa, nós éramos Teresa aqui. Teresa era o antigo nome primitivo de Veracruz. Os 6 povos que formaram Vale do Sol, que são os indígenas, os portugueses, os negros, afrodescendentes. Aí vieram os alemães, junto com os alemães vieram os pomeranos. E o italiano também veio para cá, né? São 6 povos que formaram Vale do Sol, né? E é juntos que nós vamos ajudar a construir um mundo novo. Não é uma determinada religião que vai fazer as coisas. Então, integrar, somar junto com qualquer credo religioso para fazermos o mundo novo acontecer é fundamental. O Brasil, quando se torna independente em 1822, pelos interesses políticos e econômicos, principalmente liderados por Dom Pedro I, ele também assume a religião oficial do Brasil independente, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que passa a ser, durante todo o período imperial brasileiro, né, a religião oficial do Estado brasileiro. A data de início do luteranismo é a mesma data de imigração. E vieram protestantes de várias denominações, de várias origens, vamos dizer assim, os não católicos se organizaram em associações e também em igrejas, e os católicos se organizaram, logicamente, na sua igreja. E uma característica, os evangélicos costumavam trazer a sua Bíblia e o Catecismo Menor de Martinho Lutero na sua bagagem, mais um inário e outra literatura devocional junto na sua bagagem. Os católicos eram reconhecidos como verdadeiros brasileiros, os luteranos eram discriminados em suas práticas, podiam até se reunir, mas não deviam divulgar essas reuniões, né? Podiam até organizar suas comunidades, mas elas não eram oficialmente reconhecidas, e podiam até ter os seus cultos, mas nas suas capelas, nos seus espaços de encontro, não podiam ter as torres que caracterizavam principalmente a Igreja Oficial do Estado Independente Brasileiro. Esse cemitério aqui foi construído depois das pessoas terem a sua liberdade de fazer um cemitério comunitário, pois até então era proibido até 1889, na Proclamação da República, os luteranos não podiam ter seus cemitérios próprios. As pessoas eram sepultadas nas casas, nos terrenos de suas famílias. Depois, desde 21 de abril de 1874, quando a Susana Weber era a primeira criança a ser sepultada aqui, a comunidade, então, se uniu e decidiu, então, de fazer esse cemitério comunitário aqui. Mas isso foi um ato de coragem, porque ainda não era legitimamente permitido, né? Mas como a comunidade já estava constituída, e já se encontravam e certamente já tinham uma vida comunitária, porque também a primeira capela já tinha sido construída, né, onde eles se reuniam. Sem torre, né? Eles, sim, sem torre, né, porque os templos de outras denominações sem ser católica não tinham autorização para ter torre, para ter aparência de igreja, né. Então, eles decidiram fazer um cemitério comunitário. Quando formou-se a igreja, havia cerca de 45 membros. Então, era uma comunidade já bem interessante. Então, a gente chega na data de 5 de novembro de 1893. Tudo organizado, com pastor, com fiéis, com sede. Então,
está organizado, está inaugurada a primeira igreja batista em solo brasileiro, a primeira igreja batista alemã em solo brasileiro no Rio Grande do Sul, em Linha Formosa, que é um marco para a história do Brasil, um marco para a história do Rio Grande do Sul. Nós precisamos juntar essas forças, entendermos mutuamente, certo? Deixar de lado, primeiramente, eu sou católico, você não é. Não, nós somos povo, nós somos gente que Deus colocou neste mundo para juntos fazermos uma vivência acontecer, certo? Do seu modo, da sua maneira, e as religiões integradas contribuem para realmente fomentar esse espírito de unidade, de participação, de construção de uma mudança de um mundo novo. Acho que é muito importante de conhecer e honrar as raízes para bem compreender o mundo de hoje. E aqui eu vejo que as contribuições dos alemães hoje são parte da cultura desse estado. E isso é muito importante porque essa cultura é parte da cultura brasileira. O que se celebra, o que se comemora no bicentenário da imigração alemã não é um ou outro aspecto da vida, mas é toda a vida em sua complexidade. O bicentenário, ele diz respeito à gastronomia, diz respeito ao folclore, ele diz respeito também à educação e à economia e diz respeito à história, mas não a uma história que é pensada como algo já superado, algo que não nos diz mais respeito, mas a uma história que está viva entre nós. Há uma história que explica por que nós somos quem somos e por que nós somos como somos. O que se desenvolve aqui, na verdade, é uma cultura colonial, né? Uma cultura colonial alemã, em outros lugares pode ser a cultura colonial italiana, mas não é exatamente a cultura alemã, é muito diferente, né? Coisas que estão aqui, por exemplo, a língua, né? A nossa língua, que nós falamos aqui, o dialeto alemão, é quase que uma língua fóssil, né? que não acompanhou o Hochdeutsch lá da Alemanha, porque na medida que está aqui no interior, acabamos tendo que denominar objetos que não existiam na Europa. Nesse sentido, é interessante a gente perceber o quanto que esse contato cultural ele é extremamente importante, tendo em vista que geralmente se entende a colonização, a imigração, como se esses imigrantes trouxessem toda uma cultura do além-mar, o que não acontece, ou seja, tu vai ter efetivamente uma adaptação desses colonos a uma cultura local e eles precisam aprender com alguém. Então, muitas das técnicas, inclusive de plantio, de, por exemplo, de limpar o roçado para conseguir produzir as primeiras hortas, vão se aprender com os nativos, com caboclos, com afro-brasileiros, com indígenas, enfim, exatamente para conseguir organizar e adaptar uma cultura, por exemplo, como a cultura da mandioca, a cultura da cachaça, a cultura da erva mate, que já eram produtos extremamente consumidos pelas populações que viviam, né, no território que hoje a gente compreende como Vale do Rio Pardo. Eu acredito que nesse momento que a gente está vivendo, onde a gente percebe cada vez mais a valorização da cultura e da identidade de vários povos, né, que a gente tem muitas origens aqui no Brasil, a gente percebe uma retomada na construção das casas em modelo enxaimel, por exemplo, pela busca do povo, né, a se conectar novamente à cultura antiga da família, trazer isso à tona, valorizar a história e a luta que eles tiveram no momento, né, de imigração na nossa região, a essa adaptação, né, todo esse período de adaptação a essa região. Então as pessoas estão querendo honrar todo esse legado, trazendo à tona de novo essa arquitetura.
Hoje, claro, de uma forma um pouco diferente, né? Adaptando essa arquitetura tradicional trazida pelos imigrantes para uma coisa mais atual, né? Atendendo às necessidades, a importância da arquitetura para a questão cultural, para a questão do turismo, é fortalecer os vínculos entre a comunidade e, ao receber o turista no local, que ele perceba os costumes que a gente tinha nessa localização, os tipos de povos que se concentravam em cada região, e dessa forma a gente consegue fortalecer a identidade de um ambiente. Tudo parte da cultura germânica, porque os alemães trouxeram o canto para cá. A Cucas Gressler, por exemplo, tá? É um resgate do que os imigrantes trouxeram para nós. Uma grande satisfação para a nossa família conseguir fazer as coisas que os imigrantes ensinaram para nós, que seriam nossos descendentes Gressler. E a gente foi aprendendo com os antepassados e hoje está aí nosso resultado, que são as cucas. As comunidades germânicas, elas são conhecidas por terem muitas associações, muitas sociedades, muitos trabalhos comunitários, e pouca gente sabe ou lembra, né, da importância do movimento cooperativo lá atrás, porque ele veio a fortalecer isso, né? O germânico, ele já trazia isso. Quando eles chegaram aqui, eles tinham essa questão de terem que se unir para constituir as suas primeiras comunidades, porque eles estavam isolados. Tamanho é essa força que elas têm de trabalhar em comunidade. É muito forte a amizade, o relacionamento entre as comunidades através da sociedade de damas, cavalheiros e atiradores. Enquanto tiver movimento das sociedades, o pessoal se visitando, que é o que eles mais fazem, nos encontros, se convidam, participam ativamente, nós não podemos deixar esse foco da sociedade parar, porque vem lá dos nossos antepassados essa tradição. No interior de Santa Cruz temos atualmente 64 sociedades ativas. E eu sinto que eu tenho aquele compromisso de continuar lutando pelas sociedades e também vou achar uma maneira de cativar os jovens para conseguir trazer eles para as sociedades, porque hoje em dia as sociedades não têm nem 5% de jovens que se interessam em participar. Não sei até se não se interessam pelo fato de não conhecer a cultura, de não conhecer a essência da sociedade, mas assim, eu assumi o compromisso, eu quero fazer alguma coisa para conseguir trazer os jovens para dentro da sociedade, para que daqui a pouco essa cultura que nos foi passado pelos antepassados não chegue a deixar de existir ou morrer, como a gente fala. A língua alemã é uma das muitas línguas do Brasil. A segunda língua mais falada no Brasil depois da língua portuguesa. Então essa é uma das grandes riquezas do Brasil, a língua. E ela é lastro cultural, lastro da língua. A língua faz o lastro da cultura. Então, sem a língua viva, a cultura perece. Aí só se pode ainda venerar cinzas. Ela não tem mais o lastro que lhe dê a originalidade, a autenticidade, a possibilidade de transmitir adiante com todo o seu vigor. Alguns elementos culturais permanecerão, mas serão cinzas, né? E perderão a força. E as cinzas se espalham, depois ninguém mais percebe elas. Agora, se a língua fica, permanece, é cultivada, é valorizada, aí o lugar que faz esse trabalho pode levar isso adiante, pode levar isso para o desenvolvimento do lugar, para o desenvolvimento da cultura, para o desenvolvimento social, econômico, turístico. É costume da nossa comunidade aqui de Boa Vista valorizar aquilo que os nossos imigrantes trouxeram, tanto na questão da educação, na questão dos cantos, das sociedades, tudo isso a gente preserva aqui na comunidade. E nos enche de alegria agora ver que a escola está trazendo, também resgatando
a questão da língua alemã, que é uma coisa que os nossos imigrantes trouxeram. No início só falavam alemão e posso dizer com orgulho, que a gente vê que cada vez mais as nossas crianças aqui da comunidade já nascem, ou desde o começo, falam somente o alemão. Até os 6, 7 anos a gente tem muitas crianças que falam somente o alemão. E uma das coisas que a comunidade sempre colocou da importância do resgate das tradições, né, da comunidade, das famílias. Então, por isso que a gente foi atrás, né, para buscar o projeto da língua alemã, trazer a prof, né, de língua alemã e poder trabalhar oficinas, trabalhar a cultura, fazer um projeto maior da escola, dentro da língua alemã, né, que era já desde lá do início de 1884, e também para valorizar e melhorar a qualidade da aprendizagem, melhorar a qualidade do ensino e transformar a nossa escola. Nós em casa a gente não podia falar em português, só falando em alemão, quando nós éramos pequenos, né? E aí nós estamos tentando passar isso para os nossos filhos também. Eu fiquei muito feliz quando a gente soube da notícia, né, da aula em alemão, porque é uma língua que com o tempo está se perdendo, né? Muitos jovens não sabem falar. Então, como a gente tem esse costume de falar em alemão, né, com os nossos filhos em casa, achei bem interessante agora, muito importante, né, essa quantidade na escola, até para aprender mais, né? Quando fiquei sabendo que ia ter a língua alemã na escola, achei muito bom, porque muitas crianças já quase não querem mais falar alemão, daí com o incentivo da escola, isso aumenta cada vez mais, eles se interessam cada vez mais em aprender o alemão. Por muitos anos eu acredito que nós, de origem alemã, dos vales, das nossas regiões, a gente não deu o devido valor àquilo que nós temos. Hoje, o que eu sinto? É uma alegria muito grande falar sobre isso, porque eu sinto que está acontecendo o contrário. Porque hoje as crianças aqui da escola e de todas as escolas que estudam alemão, elas veem o que elas podem fazer, o que elas podem conseguir falando alemão. Hoje a valorização se dá justamente pelo nosso trabalho, justamente por essa valorização que nós mesmos estamos dando. Enquanto nós não dermos valor para aquilo que é nosso, para aquilo que é muito fácil para nós. Por quê? Porque a gente cresceu com isso, a gente cresceu com o idioma alemão, com essa cultura. O que faltava para nós era apenas valorizarmos, vermos adiante. E o que fez com que a gente visse adiante foi quando nós fomos lá para fora. Quando nós chegamos na Alemanha, quando nós chegamos nos países de origem alemã, a Alemanha, Suíça, a Áustria, e vimos que eles falam de nós. Eles falam de nós, eles dizem, que coisa linda, no Brasil se fala alemão. Acho que essa é a grande base para nós podermos reconhecer as diferenças dos que vieram há 200 anos, né? Que os nossos imigrantes trouxeram, ou assim como acontece ainda hoje migrações, mas que eles trouxeram e que depois de, aqui em Santa Cruz do Sul, por exemplo, 175 anos depois, o que ainda permanece em termos de legado que veio e que nós hoje podemos ainda assim, a partir da vinda de novas pessoas atualmente, fazermos trocas diferentes. E esse é o sentido do intercâmbio. A troca, ela existiu e ela continua existindo sempre quando nós temos intercâmbio. Então, nós temos a base constituída com os imigrantes, temos as pessoas ainda cultivando cultura, cultivando vários aspectos, mas nós temos continuamente o espaço de aprendizagem, trocas. Ja, es ist beeindruckend, wie viel von der deutschen Kultur her präsent ist und wie es gepflegt und praktiziert wird von den Einheimischen. Ele acha muito interessante como ainda tem muito da cultura alemã aqui em Santa Cruz. O idioma que se fala, as coisas que se fazem ou se comem. Es ist sehr überraschend, dass man auf der Straße so viele Menschen trifft, die Deutsch sprechen und für uns Altdeutsch sprechen, also Plattdeutsch sprechen, was wir teilweise selber gar nicht verstehen. Und dass sehr viel Kultur aus Süddeutschland hier vertreten ist, was wir aus dem Norden gar nicht so bei uns haben. Zum Beispiel das mit dem Eisstocksport. Ela acha estranho, de certa forma até encantador, quantas pessoas falam alemão na rua aqui
E os dialetos também, porque aqui se fala um alemão mais que a gente chama de Plattdeutsch, que é mais para o norte da Alemanha. É um dialeto que não é muito comum, mas as pessoas falam aqui. E também como é estranho, que mais tem cultura do sul da Alemanha aqui, que coisa que para nós no norte da Alemanha é praticamente desconhecido. A educação internacional e o intercâmbio na educação, ela é uma base de construir a paz no mundo, porque é o intercâmbio que favorece as pessoas terem visões diferentes, respeitarem as diferenças, e nós só aprendemos o que é diferente quando nós fazemos o intercâmbio e o contato com outras pessoas. Então, se nós queremos ter um mundo melhor, nada melhor do que nós promovermos o intercâmbio, e a educação é o caminho para isso. Resgatar o idioma alemão, toda a cultura alemã é de extrema importância, são nossas raízes, a gente não pode esquecer disso. Tanto que é isso que nos dá uma visibilidade quase mundial, porque nós somos conhecidos no mundo inteiro, pelo menos nos países alemães, por nosso empenho, por nossas raízes, por termos descendência alemã, por ainda cultivarmos isso da melhor forma possível, tanto que nós possuímos uma das melhores Oktoberfest do mundo. A primeira Oktoberfest, ela aconteceu em Munique, em 1810, ou seja, há muito tempo atrás, e naquela ocasião o príncipe Luís resolveu celebrar o seu casamento em uma praça pública, convidando todos os habitantes da região para celebrar em conjunto esse casamento tão esperado pela família real na época. O interessante é que quando a gente fala da origem da Oktoberfest na Alemanha e da consolidação dessa festa por lá, nós temos que também pensar que depois dessa festa de casamento, a festa continuou acontecendo, mas só porque simplesmente nós estávamos próximo da festa da colheita alemã, ou seja, é o outono na região da Europa, no todo o hemisfério norte. A gente que ouve muito falar no Thanksgiving Day, que é o momento americano, né? Mas era uma celebração também da colheita. Então aquela festa originária, que no primeiro momento era uma festa de casamento, lá pelas tantas ela foi consolidada também como uma festa de agradecimento por toda a bonança que havia sido conseguida através do outono e das colheitas alemãs. A Oktoberfest em si, ela chega ao Brasil muito mais tarde. Praticamente 100 anos depois, né? Mais 200 anos, quase 200 anos depois. O interessante é que essa festa no Brasil ela chega antes, mas não como Oktoberfest, ela seja justamente como festa da colheita. A Oktoberfest surgiu em Santa Cruz do Sul em 1984. Da primeira edição até a 38ª, essa festa procura resgatar as tradições germânicas. Nós temos um legado muito importante que os colonizadores trouxeram quando chegaram aqui em 1849. Entre eles os encontros de sociedade, as festas religiosas, e aqui nessa festa nós procuramos ter esses encontros de corais, encontros de sociedades. Nós temos os jogos germânicos que são, na verdade, essa herança cultural que nos acompanha até os dias de hoje. É muito bonito de ver que as novas gerações acabam se integrando a esses festejos e conseguem assim preservar os usos e costumes que os imigrantes trouxeram quando vieram para cá. O legado desse desfile todos os domingos da Oktoberfest é muito forte, porque traz o traje típico nas entidades que participam, principalmente 25 de julho e Oktobertanz, que fazem o traje vir à avenida, mostrar o que é verdade num traje típico, original, bonito, pesquisado, e isso acaba trazendo herança para a cidade, porque as pessoas vão se inspirando e produzindo seus trajes. E isso é uma herança que nós trouxemos dos nossos antepassados, que aqui vieram, trabalharam muito e tornaram a nossa cidade muito próspera. Viver numa cidade como Santa Cruz é reconhecer sua história, sua cultura e sua diversidade. Então nós não estamos sublinhando lá uma cultura, uma diversidade ou alguma cor de pele. Nós todos somos humanos e quando nos reunimos, nos reconhecemos. Quando nós
lembramos das línguas dos nossos bisavós, avós, né? E nossos pais, e reaprendemos essas línguas, nós passamos a ter também uma possibilidade de produção de consciência social que diz, mais importante do que ser gaúcho, do que ser brasileiro, do que ser de esquerda ou de direita, do que ser branco ou ser negro, é ser humano. E eu sou muito mais, a partir dessa experiência, convencido de que viva o Oktoberfest, porque vivendo juntos, festejando nossa comunidade, nós reconhecemos nossa humanidade. E isso pode garantir o futuro da gente humana. Para que todo esse trabalho seja possível, para que a gente possa realmente deixar uma mensagem para a posterioridade, nós nunca devemos esquecer do livro e da caneta, da bela escrita, do estudo. Tudo isso só é possível se nós continuarmos lendo e estudando. Jorge Luiz da Cunha, professor, historiador e eterno inspirador, nos deixou recentemente, mas sua presença continua viva em tudo o que realizou. Sua paixão pela história e pela educação transformou vidas e marcou profundamente todos que tiveram o privilégio de aprender com ele. A série Da Alemanha aos Vales, um sonho que também abraçou, foi construída sob sua orientação e sabedoria. Jorge nos acompanhou e ensinou em muitas gravações. Nos fez transformar ideias em realidade. Hoje, ao olharmos para cada livro que ele escreveu, para cada projeto no qual ele se dedicou e, principalmente, para cada pessoa que teve o privilégio de aprender com ele, vemos um pedacinho de Jorge. Seu legado vive em cada página, em cada ideia, em cada vídeo e em cada mente que ele tocou. Obrigado, Jorge.